versículo 32. Como hoje eu não quero me alongar, por causa da neve, eu vou fazer uma introdução a um assunto que eu quero falar aqui por alguns domingos, provavelmente até a virada do ano. Eu quero falar sobre prepare-se para o extraordinário. Amém. Um tema que Deus me deu ainda em viagem, alguns domingos atrás, algumas semanas atrás, e hoje eu quero introduzir esse assunto. Quando Deus está por fazer algo nas nossas vidas, tudo que Deus faz é sempre extraordinário, amém? Amém. Tem gente aqui hoje? Amém. Ok. Tudo que Deus faz é extraordinário, amém? Amém. Amém. Então, quando Deus está por fazer algo nas nossas vidas, já que tudo que Ele faz é extraordinário, nós temos que nos preparar. Tudo que é extraordinário requer preparação. Você quer ganhar uma maratona? Quero. Você tem que se preparar. Não adianta você comer lasanhas o ano inteiro e chegar no dia da maratona de Boston querer correr a maratona de Boston. Não vai dar certo. Certo? Você tem que se preparar. Você tem que passar o ano inteiro em função daquilo, se preparando para aquele dia, para você poder ganhar. Você quer competir num torneio qualquer? Você quer ir para o MMA, lutar no MMA? Então você tem que malhar bastante, você tem que morar na academia, para quando chegar no dia da luta você poder dar conta, né? E assim é com qualquer coisa na vida. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos aqui nesta sala, é uma noite de neve, várias pessoas faltaram, nós estamos aqui nesta sala e Deus quer nos falar algo que parece incompatível com esse momento. É aí que as pessoas são pegas desprevenidas. Porque Deus não pensa com a nossa cabeça. Deus tem a sua própria mente. E Deus pensa por conta própria. Deus já fez coisas ao longo da história muito fantásticas. E muitas vezes Ele começou em lugares que se menos esperava. Um bom exemplo seria, por exemplo, Gideão. Deus queria dar a vitória a Israel contra 115 mil soldados. E aí Deus foi visitar um rapaz que estava malhando trigo num lagar. Lagar era um lugar pequeno, não chegava ao tamanho dessa sala. Arredondado, chão batido, acimentado. E lá estava Gideão, um rapaz, um jovem, malhando o trigo naquele lagar. O anjo do Senhor vem naquele lugar e começa com Gideão um projeto que entraria para a história. Glória a Deus. Deus é assim. Amém. Amém? Amém. Estava contando aqui para os irmãos da escola dominical que eu tentei começar a pregar esta mensagem há 3 domingos atrás e o Senhor falou, não, espera um pouco. E hoje eu senti a liberação do Senhor de começar a pregar num dia de neve, onde nós estamos aqui com uma minoria, reunidos numa sala. Porque, diga comigo, Deus não pensa como os homens. Então eu queria que você não desprezasse esse momento, né? Aliás, a Bíblia diz, não desprezeis os pequenos começos, né? Amém. O começo das pequenas coisas. Porque Deus é assim, tá? Então hoje eu quero falar sobre a importância do Espírito Santo. Quando você acredita que Deus está por fazer algo extraordinário na sua vida, você precisa se organizar, você precisa entender certas coisas, começar a praticar certas coisas. Então eu quero te falar, daqui até a virada do ano, o que você deve fazer se você crê que você está para viver algo extraordinário de Deus. Oh, glória. Pastor, em que área que eu vou viver algo extraordinário de Deus? Cada pessoa viverá na sua própria realidade. Amém. Deus pode fazer algo na sua vida numa área que não seja a área que Ele vai fazer na minha.
nem por isso a sua deixará de ser extraordinária e a minha deixará de ser extraordinária. Amém. Amém. Glória Amém? a Deus. Amém. Toda vez que Deus faz algo na vida de alguém que ela não pode fazer por conta própria e ninguém ao redor dela pode fazer, aquilo é extraordinário. Então a primeira coisa que nós queremos ver hoje é a importância do Espírito Santo. Como que eu devo me relacionar com o Espírito Santo de Deus quando eu estou querendo me preparar para algo extraordinário da parte de Deus. Então eu quero ler João 1,31, eu vou ler alguns textos depois, mas eu quero começar com este. João 1,32 diz, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Esse texto faz parte do relato de João do batismo de Jesus. Jesus procurou João Batista para ser batizado, o que para João foi uma surpresa muito grande, porque João já tinha sido avisado por Deus que o Messias estava entre eles, e que o Messias um dia apareceria e João seria responsável de anunciar a aparição do Messias. Deus colocou, aí de novo vem o que eu falei agora há pouco, era o fato mais extraordinário da história, que abalaria as gerações, algo que não seria comparado com absolutamente nada na história. E o que Deus fez? Deus escolheu um homem que parecia maluco, que vivia no deserto, que vestia pele de camelo, comia gafanhoto com mel silvestre. Eu acho que não deve ser uma refeição muito bonita assistir alguém comendo gafanhoto com mel. Silvestre, não deve ser uma cena muito bonita. Vestido de pele de camelo, uma aparência que não devia ser lá muito bacana. E, por outro lado, também eu imagino o aroma desse camarada. Vivendo no deserto, sem sabonete, sem talvez banho diário, uma vida bem precária, bem nômade. E o que Deus fez? Ao invés de Deus ir lá no sistema, pegar os sacerdotes famosos, pegar as pessoas de expressão, Deus escolheu um homem completamente fora da caixa, fora do padrão, e Deus escolheu este homem para fazer a maior declaração jamais feita no planeta Terra, de que uma determinada pessoa era o Cordeiro de Deus que ia tirar os pecados do mundo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. João Batista estava viveu o que eu estou acabando de descrever. Agora, Deus tem um estilo de trabalhar que nem sempre combina com a nossa forma, a nossa expectativa de coisas grandes. Ele tem um estilo próprio. Ele tem a sua forma de julgar as coisas que são grandes ou não são grandes. Aquilo que pode abalar as pessoas, aquilo que pode impactar as pessoas. E eu começo com esse texto por quê? Porque eu quero falar sobre a importância do Espírito Santo, coisa que ele me mandou fazer claramente. Comece falando sobre a importância do meu Espírito. E ninguém melhor do que Jesus. Jesus foi uma pessoa extremamente especial, ele é hoje especial, mas eu estou falando, me referindo logicamente ao período em que ele andou aqui na Terra. Ele foi um homem muito, 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 muito especial, e uma das razões do porquê ele era muito especial é porque o Espírito Santo de Deus habitava nele. Aleluia. Aleluia. Habitava nele. Agora escute bem o que eu vou te dizer. Porque o texto diz assim, eu vi, João falando, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar, ou seja, ficar nele. Eu vi o Espírito descer e repousar. Então, eu lendo esse texto, eu imaginando, né, que não é tão complicado você provocar uma visitação do Espírito. O Espírito Santo visitar alguém não é tão complicado assim. Inclusive, até por causa da graça, da misericórdia do Senhor,
num determinado culto, a pessoa está muito quebrantada, ou o culto está sendo conduzido corretamente, as pessoas são visitadas pelo Espírito Santo. E eu não estou falando aqui da presença, da onipresença de Deus no crente, que é um direito do crente, uma vez convertido ao Senhor. Uma das promessas é o Senhor habitando no cristão. Não estou falando disso, dessa habitação onipresente de Deus nas pessoas. Eu estou falando de uma interação entre o Espírito Santo e o homem, e o cristão, o servo de Deus. Eu estou me referindo a uma relação mais intensa. Mais intensa. Que o que aconteceu com Jesus foi isso. Então Jesus, para mim, é o maior exemplo de uma pessoa que sabia se comportar de tal forma a manter o Espírito Santo repousando sobre ele. Isso aconteceu no batismo, claro que aquilo aconteceu de forma visível, o Espírito Santo já estava nele. Mas aquilo tinha que acontecer de forma visível para que houvesse testemunha. E aquilo aconteceu daquela forma e ele foi, e o Espírito Santo repousou sobre ele até o último instante. A partir do momento que ele morreu e ressuscitou, ele já não precisava mais do Espírito Santo repousando nele, porque agora ele voltava para a sua forma original e ele e o Espírito Santo têm a mesma essência. Mas enquanto ele viveu aqui na terra, andando de um lado para o outro, o Espírito Santo nunca, jamais se apartou dele. E aí, eu lembro de dois textos que Paulo pronunciou, e esses dois textos me põem para pensar. Primeiro é Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Diga comigo, não entristeçais, o Espírito Santo. Diga comigo, é possível, entristecer o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que eu destaco é que a Bíblia me revela que é possível entristecer esta pessoa. O que, por sua vez, prova que ele é uma pessoa. Ele não é uma coisa, um vento, uma influência, ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que compõe a Trindade junto com o Pai e com o Filho. Então Paulo disse, procurem não entristecê-lo. E a segunda coisa que Paulo disse que me põe para pensar, e nós vamos discutir isso um pouquinho hoje, é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Ele diz assim, não extingais o Espírito. Significa, não anule o Espírito. Não impeça o Espírito de fazer o que ele quer fazer. Então eu vou explicar para vocês duas coisas para fazer sentido do que eu estou falando. Entristecer o Espírito Santo tem a ver com tentar impedi-lo de ser quem ele é. Então é mais ou menos o seguinte, como que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu faço algo que é contrário à sua natureza, ao seu caráter. Toda vez que eu faço algo que é contrário ao caráter do Espírito Santo, que é santo, puro, reto, perfeito, sensível, discreto, toda vez que eu faço algo que fere o jeito dele ser, eu estou entristecendo. Essa é a forma de entristecê-lo. É me comportar ou agir ou fazer algo que seja contrário à sua natureza. Agora, extinguir o Espírito Santo é diferente. Não extingais o Espírito Santo. Você sabe muito bem o que é um extintor, né? Um extintor de incêndio. Para que eu uso um extintor de incêndio? Para apagar o fogo. Então começou a pegar fogo ali. Eu tenho um extintor aqui, eu vou lá e apago aquele fogo. É isso que Paulo está dizendo. Ei, cuidado para você não extinguir o Espírito Santo. Portanto, entristecê-lo tem a ver com a sua natureza e extingui-lo tem a ver com as suas ações.
Eu entristeço o Espírito quando eu me comporto contrário à sua natureza. E eu extingo o Espírito Santo quando eu faço algo para impedi-lo ou interromper algo que ele está fazendo. Então nós estamos aqui, o Espírito Santo começa a visitar a igreja. Eu estou na direção do culto, o Espírito Santo começa a trabalhar na igreja. Aí eu venho, amém, irmãos, amém, glória a Deus, está na hora de fazer a oferta agora, irmãos, vamos fazer a oferta. Eu posso não tê-lo entristecido, porque eu não fiz nada contrário à natureza dele, mas eu o extingui. Eu fiz algo para parar o que ele estava fazendo. Então as duas coisas que a Bíblia me orienta em relação ao Espírito Santo é ter cuidado para não entristecê-lo e ter cuidado para não impedir a sua ação. Impedir que ele faça o que ele quer fazer. Então vamos por etapas. Jesus, o texto me diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus e repousou, permaneceu sobre ele. Em primeiro lugar, é curioso que o símbolo seja uma pomba. E eu sempre achei que, por exemplo, no inglês tem a expressão dove, que é traduzido, que é a tradução para pomba, da nossa pomba. No inglês aparece a palavra dove. E existe uma palavra também no inglês chamada pigeon, que é supostamente o macho e a dove é a fêmea. Era assim que eu pensava. Mas na verdade eu fui pesquisar tanto a origem da palavra como a tradução. O que eu descobri? Eu descobri que na verdade não é que pigeon seja macho e dove seja fêmea. Não. Na verdade eles têm características diferentes. No inglês existe dove macho e dove fêmea. Existe pigeon que é macho e existe pigeon que é fêmea. No português nós não temos essa jogada de palavras, porque nós temos pombo e pomba, não é? Mas a nossa tradução, a Bíblia em português traduz a expressão usada no grego para pomba por uma razão específica. Por que a Bíblia usa pomba e não pombo? Sem fazer essa diferença de raça, né? Dos pássaros. O que no inglês existe essa diferença. É porque o pombo dessa raça, o pombo masculino, ele tem algumas características diferentes da pomba que nós usamos no nosso português, portanto feminino. É que o pombo, por exemplo, o macho ele é sujo, ele é chamado, entre o pessoal que estuda pássaro, de rato de asas. Porque ele tem alguns hábitos muito impróprios. E ele é extremamente barulhento. Brigam entre si e são muito barulhentos. Então, os tradutores usaram a palavra no feminino, pomba, porque a natureza da pomba é diferente da do pombo. Ela é extremamente limpa, ela não gosta de barulho e ela não se envolve em brigas, em conflitos. Por isso que usaram essa tradução. No inglês, a situação fica um pouco melhor, por quê? Porque, na verdade, dove, em inglês, é um tipo de pombo ou pomba. E esse tipo, ele tem traços que se parecem com o Espírito Santo. E eu estava ouvindo alguém falar uns dias atrás sobre alguém que criava pombos, e que tinha tanto pigeons como doves, e mais dois outros tipos lá de pombos, são todos pombos, que ele criava. E o que acontece? Uma das coisas que ele percebeu é que a pomba, que aparece lá no grego e que é traduzido para nós como pomba e no inglês como dove, uma das características é que ela é extremamente limpa. Número 2, ela não se envolve em conflito. E número 3, dependendo da ação abrupta de quem cuida do animal, assusta a pomba. Então, ele contando uma coisa interessante, que às vezes ele chegava para poder colocar alimento no pombal, e quando chegava lá estava aquela coisa, estava às vezes um pombo tentando beliscar o outro, aquela coisa, e as pombinhas todas quietinhas lá no canto. E quando ele chegava, às vezes, quando ele batia, às vezes, a porta muito forte, por descuido, o outro que tinha uma mola na porta, que ele batia, o que acontece? As pombas voavam, procuravam outro local para repousar, porque aquilo agredia a natureza dela.
Então, eu ouvindo aquilo e eu pensando comigo, meu Deus, isso faz muito sentido com aquilo que a Bíblia diz. O Espírito Santo poderia ter aparecido nesta visão, ele poderia ter escolhido uma série de outras formas. Imagina se você fosse alguém altamente poderoso, com poder ilimitado, e você quisesse usar um animal como símbolo para demonstrar a sua natureza. Imagina o que você escolheria se você fosse hiper poderoso. Eu quero escolher um animal para poder me representar. Pensa bem, responde para você mesmo, em que animal você escolheria? Eu quero chegar, eu quero entrar impressionando, né? Eu quero escolher um animal que eu quero entrar já impressionando, aquela coisa e tal. Olha a natureza desta pessoa que nós chamamos de Espírito Santo. Ele escolheu um dos animais mais dóceis, mais puros, mais simples e mais quietos que existe no reino animal. Ele escolheu uma pomba. Uma pomba. O que ele está tentando nos dizer? Ele está tentando dizer o seguinte, que é muito, mas muito fácil você causar um ambiente que se torne desfavorável à presença e à ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Para o Espírito Santo repousar sobre você e ficar sobre você, para você cultivar um relacionamento com Ele, cultivar uma relação, você tem que ser extra careful. Não é algo que vai acontecer automaticamente. E eu repito, eu não estou me referindo à presença, à onipresença dele em nós, coisa que nós conquistamos ao aceitar Jesus como Salvador. Não estou falando disso. Isso aí teremos sempre, até o dia do arrebatamento, teremos essa onipresença de Deus em nós, Ele habitando em todos nós, na igreja, no meio da igreja. Isso é uma coisa. Outra coisa é essa presença generalizada se tornar em relacionamento. É mais ou menos o seguinte, você pode alugar um quarto na sua casa para alguém morar. Não significa que você tem um relacionamento com aquela pessoa. Ela pode entrar e sair da sua casa todos os dias, você pode vê-la lá todos os dias e ainda assim não ter o menor relacionamento com ela. Você está entendendo? Amém. Então o Espírito Santo habitar aí significa que ele está usando um cômodo que lhe foi doado pelo sacrifício de Jesus. Jesus morreu por você, você aceitou Jesus como seu Salvador, então Jesus deu ao Espírito Santo o direito de habitar num quartinho que tem aí dentro. Isso não significa relacionamento. Relacionamento é outra coisa. Relacionamento é outra coisa. Agora, tudo que há de extraordinário da parte de Deus na vida de uma pessoa começa e é executada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo vem e diz, ei, cuidado para você não entristecê-lo. Engraçado que ele não diz irá-lo, ele não usa qualquer outro termo que não seja a tristeza ou entristecimento, porque é o que acontece quando um relacionamento é quebrado. Quando um relacionamento entre duas pessoas de alguma forma é quebrado, o primeiro sentimento é a tristeza. É o primeiro sentimento. E aí faz sentido quando eu entendo a natureza do Espírito Santo a partir dessa metáfora da pomba. Ele é um ser discreto, ele é um ser altamente sensível, ele é um ser, embora poderoso, suprapoderoso, ele é um ser que nunca, jamais invade espaços. E aí o Senhor me deu uma pista para eu entender qual é o segredo para não entristecer o Espírito Santo. Eu não estou falando ainda de extinguir, estou falando de entristecer. Qual é o segredo para... O que Jesus fez para durante 30 anos, 33 anos, não entristecer o Espírito Santo uma única vez? A Bíblia me dá uma pista. Quando Jesus diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis
descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, aí está a dica, gente. Aí está a dica. Mansidão e humildade. Eu sou manso e eu sou humilde de coração. Agora, irmão Ruth, imagina Jesus crescendo lá no bairro dele, uma pessoa normal, ele tinha que crescer normal. E durante toda a sua existência, Jesus nunca brigou por nada. Jesus nunca perseguiu ninguém. Jesus nunca destratou uma outra pessoa. As atitudes de Jesus e o comportamento de Jesus sempre refletiam mansidão e humildade. E o Espírito Santo é uma pessoa tão extraordinária, que muitas vezes eu tenho que perder. Eu tenho que aceitar perder certas vezes, se eu quiser manter um nível de relacionamento com Ele. E muitas vezes Ele nos testa. Muitas vezes Ele nos testa. Para ver se Ele é mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Se eu estou disposto, às vezes, em perder certas coisas, só para não ter que assumir uma postura que vai entristecê-lo. Dizer certas coisas, muitas vezes, às vezes a forma bruta com que nós agimos, ou dentro de casa, ou no trabalho, ou com os irmãos, ou com os amigos. E o Espírito Santo é tão impressionante que ele nos deixa saber. Verdade. Ele nos deixa saber. Você acabou de me entristecer. Ele nos deixa saber. O maravilhoso é que o sangue de Jesus está aí para isso, porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus. 1 João 1,8. De toda a injustiça. Aleluia. Portanto, Ele se entristece não quando eu erro, Ele se entristece quando eu erro e me recuso a reconhecer que errei e voltar atrás e consertar os meus erros. É isso que o entristece. Porque quando eu erro, eu tenho um instrumento poderoso para consertar. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é um instrumento poderoso para manter a minha aliança com o Espírito Santo intacta. Aleluia. Agora, quando eu erro e eu me recuso a reconhecer que errei, me recuso a voltar atrás, chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu não deveria ter feito aquilo, ou falado aquilo, ou agido daquela forma. Senhor, me perdoa. A relação com Ele é imediatamente restaurada. Imediatamente Aleluia. restaurada. Imediatamente restaurada. Portanto, quando Paulo diz claramente, olha gente, cuidado para você não entristecer o Espírito Santo de Deus. Não é que ele vai te abandonar, não é que você vai perder a sua salvação, não é nada disso. Eu estou falando aqui numa outra esfera, num outro patamar. Estou falando na esfera do relacionamento. Deus começa a me preparar para algo. E aí Deus começa a exigir coisas de mim. Ele começa a exigir de mim coisas. Porque à medida que eu vou me aproximando de Deus, que eu começo a dar sinais que eu estou querendo uma relação mais séria, o que acontece? Ele começa a exigir coisas de mim. É inevitável, isso acontece até nas outras áreas da vida. Conheci essa jovem senhora aí, maravilhosa, fui chegando devagarinho, aquela coisa, uma bitoquinha aqui, uma bitoquinha aqui. Dei bitoca, Um sonho. e chega e tal, daí a pouco já quero dar um abraçozinho, foi, daqui pra frente só casando. Ou seja, eu comecei a querer uma coisa mais intensa. Opa, você quer avançar daqui para frente? Quero. Então, tem exigências. As exigências são essas e essas. E aí você começa a... Isso acontece em todas as áreas da vida. Entra numa empresa, por exemplo. Você vai entrar numa empresa só para carregar caixa. Ok, então tanto faz, pode carregar.
A nossa filha trabalha na UPS, ela fala, tão engraçado, fala, nunca compre eletrônicos, coisas sensíveis, e pede para entregar na sua casa. Ela fala, porque eu trabalho lá dentro, eu sei como é que é. Ele quer nem saber. A televisão de 55 polegadas, não sei da quanto. Ela filmou, inclusive. Ela falou, pai, mãe, não faça isso, hein? Se for eletrônico, for coisa sensível, vai lá na loja e compra lá na loja. Ou então, compra para buscar na loja. Então é para carregar a caixa? Então está tudo tranquilo. Chega um ponto que, não, aqui eu quero um compromisso maior. Eu quero avançar nesse relacionamento. Eu quero ser líder de setor, eu quero ser gerente, Então, aquela vontade de intensificar aquela relação começa a despertar responsabilidades. Amém. Responsabilidades. Deus começa a exigir coisas. E aí, meu filho, é aquilo que Pedro falou, não, quando eu era menino eu fazia coisas de menino. Falou, mas agora eu deixei de ser menino, então parei com as coisas de menino. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, não, eu amadureci, eu cresci em Deus, agora já não cabe mais certas coisas. Na minha boca, na minha fala, nas minhas ações. Aleluia. Já não dá mais para viver de certas formas. Certos comportamentos já não funcionam mais. Porque a gente vai avançando na nossa relação com o Espírito Santo e chega uma hora que não dá mais, já não bate mais. E quanto mais íntimo você fica, mais cuidadoso você precisa ser. Amém. No que você diz, nas coisas que você faz, nas suas ações, cuidado ao tratar o outro. Porque pessoas que você não gosta muito do jeitão, guess what? O Espírito Santo ama ela do mesmo jeito Amém. que ama você. É verdade. Então eu posso entristecê-lo com bobagens, por desprezar o outro, por tratar o outro de forma imprópria, de forma indevida. Eu posso causar ao Espírito Santo um impacto, uma tristeza. E uma coisa triste que eu descobri ao longo do tempo é que, enquanto entristecer o Espírito Santo é tão fácil, trazê-lo de volta dá um trabalho danado. Quando você constrói um relacionamento com o Espírito Santo, de relação, você e o Espírito Santo de Deus, você começa a crescer nesse relacionamento. Toda vez que você faz algo que não deveria, que já não cabe mais naquele nível de maturidade que você está vivendo. Toda vez que você causa nele uma tristeza, que faz com que ele recue, e eu repito, isso não tem a ver com salvação. Isso tem a ver com intimidade, relação íntima com o Espírito Santo. Toda vez que ele se afasta daquela relação íntima, para você trazê-lo de volta, dá um trabalho danado. Porque requer mais investimento e mais investimento. Aleluia. Eu lembro de um personagem bíblico chamado Sansão. Sansão nasceu marcado para viver uma relação com o Espírito Santo muito forte. Várias vezes no texto a Bíblia diz, e o Espírito veio sobre Sansão. E o Espírito se apoderou de Sansão. E aquilo foi se tornando tão comum, era tão normal para Sansão ser tomado pelo Espírito, ser fortalecido pelo Espírito, que Sansão começou a tratar aquilo como se fosse algo corriqueiro, cotidiano, como se fosse algo normal, que estaria sempre ali, não importasse a besteira que ele fizesse. Mas infelizmente nós sabemos como que terminou, não é verdade? Sim. O texto diz algo muito curioso, eu não estou indo nos textos aqui por uma questão de tempo. E brincando daquela coisa, que ele tinha uma fraqueza numa certa área, ele foi levando aquilo de qualquer maneira, até que encontrou uma mulher maligna, uma mulher que soube como manipulá-lo, e foi manipulando, até que ele abriu o segredo de Deus, entre ele e Deus, ele abriu para uma pessoa que ele não deveria ter aberto. E aí não deu outra. Quando ele contou para ela o segredo do cabelo, ela mandou logo chamar o barbeiro.
Diz o texto que ela chamou alguém, um homem que veio, cortou suas tranças, cortou o seu cabelo. E aí, uma das cenas mais tristes da Bíblia, que quando ela grita e fala, Sansão, levanta que os filisteus estão vindo. Aí diz o texto, e ele se levantou e disse, irei como das outras vezes, e os destruirei. Aí diz, porque ele não sabia que o Espírito do Senhor havia o deixado, uma coisa assim, havia partido dele, porque ele não sabia que o Espírito do Senhor havia partido dele. Olha que coisa triste. Significa que pode acontecer, inclusive, dependendo de como eu vivo, como é o meu dia a dia, como são as minhas ações, pode chegar um ponto em que o Espírito Santo se afasta, deixa só a onipresença dele lá, porque não quer dizer que a pessoa perdeu a salvação, não é isso. Ele deixa só a onipresença dele lá e ele se afasta, ele vai se relacionar com o outro. E às vezes a pessoa não percebe aquilo, e a pessoa continua vivendo, continua cantando, continua pregando, continua fazendo e acontecendo, como se estivesse tudo normal, mas já não sabendo que o Espírito Santo se partiu dela. Isso é uma das coisas mais tristes que pode acontecer com uma pessoa, é um dos textos mais tristes da Bíblia para mim, mas também uma das alertas mais poderosas que nós temos na Bíblia Sagrada. Cuidado com a forma de viver e as coisas que fazemos, porque isso pode fazer o Espírito Santo partir de nós. É verdade. E a relação com Ele é, sem sombra de dúvida, a coisa mais importante. Quando eu estou esperando algo extraordinário de Deus. Se eu estou esperando algo de Deus, a minha relação com o Espírito Santo é a coisa mais preciosa. Amém. Eu não posso tratar isso como se fosse uma coisa corriqueira. Digam graças a Deus. Graças a Deus. E por fim, não extingais o Espírito Santo. E o que Paulo quis dizer, e o que o texto quer dizer, basicamente, é que o Espírito Santo, ele tem vontade própria, ele tem a sua natureza própria. Muitas vezes ele faz coisas que não fazem muito sentido para nós. Quando o Espírito Santo nos quebranta, a gente não fica tão preocupado com a razão. Quando o Espírito Santo batiza alguém com fogo, como diz o texto, ou quando Jesus batiza alguém com o Espírito Santo e com fogo, a pessoa não fica ali pensando na razão de não se expor, de não sei o quê. Não tem nada disso. O Espírito Santo tem vontade própria. É verdade. E se eu não tiver cuidado, se eu ficar muito preocupado, muito em cima do saltinho, muito preocupado como eu me comporto na igreja, o que acontece? Eu posso extinguir o Espírito Santo. Verdade. Que já é diferente de entristecer. Vocês estão entendendo a diferença? Amém. Entristecer é uma coisa, extinguir é outra. Extinguir é quando eu sabendo ou não, começo a impedir ele de fazer as coisas. O que você acha quando nós estamos no culto, lá no templo principalmente, que a presença de Deus vem, começa a se mover na igreja? Por que você acha que eu fico ali em banho-maria, vou levando em banho-maria, vou, até eu perceber que o Espírito Santo fez o que queria fazer, que eu não bloqueei a sua manifestação, a sua ação. Eu não sei o que ele está fazendo nela, enquanto a presença dele está no ambiente. Eu não sei o que ele está restaurando nela. Como é que eu posso impedir isso? Interromper a ação do Espírito Santo. E eu costumo dizer sempre que 1 minuto da presença de Deus num certo nível pode trazer resposta de coisas que eu estou esperando há anos. Há anos. Eu posso estar orando por coisa há anos e às vezes em 1 minuto de Deus no ambiente aquilo resolve problemas de anos. Aleluia. Aquilo põe a minha esposa no lugar, o marido no lugar, aquilo restaura o filho. Está me ouvindo nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Poucos minutos da presença de Deus restaura coisas que eu vinha me debatendo há quanto tempo. A presença dele é aquilo que diz o Benihim, a presença do Espírito Santo. Ele é um fogo consumidor, diz a palavra. É a temperatura certa para tratar a natureza humana. É como cada elemento tem um ponto de fusão. Cada elemento.
Você colocar o ferro e o cobre no fogo, o cobre vai derreter primeiro. Só que se você desligar o fogo, acabou. Você precisa de uma temperatura mais alta para derreter o ferro. E uma mais alta ainda para o aço, por causa da mistura da liga, e por aí vai. Por isso que a natureza humana é tão difícil de tratar. Porque só a temperatura da presença do Espírito Santo de Aleluia. Deus Glória a Deus. consegue moldar a nossa natureza, transformar o nosso coração Aleluia. Glória a Deus. e gerar em nós a natureza de Deus. Amém. Presença dele causa isto. Aleluia. Gera uma sensação que nós não conseguimos explicar. Quem experimentou a presença de Deus um dia não troca ela por nada. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, extingui-lo é quando eu começo a impedir dele fazer as coisas em mim. Eu impeço uma vez, impeço duas, resisto três, resisto quatro, e vou resistindo. Aí diz uma coisa em Gênesis, que me ocorreu aqui agora, Gênesis capítulo 6, diz assim: deixa eu ver se eu acho aqui, Gênesis 6 alguma coisa, Jesus. Se alguém achar aí, depois me ajuda. Eu acho que é 6 alguma coisa, não me fala a memória, que diz claramente, o meu espírito, Deus falando, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Olha que coisa séria esse texto. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Sabe o que significa? Deus está dizendo literalmente, o meu espírito não vai insistir com você para sempre. 6:3. E disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Gente, vocês estão ouvindo isso como os meus ouvidos ouvem? O meu espírito não vai insistir com você para sempre, hein? Deus dizendo. Porque por causa da natureza de pomba. Não é gavião. Não é natureza de urubu, de abutre, de pomba. Está dizendo, ele não vai insistir para sempre. Ele vai bater uma vez, ele vai tentar duas, ele vai tentar três, ele vai tentar algumas vezes. Se você endurecer, ele não vai continuar insistindo. E se você pensar bem, isso é coerente com a situação, por exemplo, de Israel no deserto, que Deus tentou uma vez, o povo resistiu, pecava, murmurava, Deus foi tentando, chegou um ponto, Deus falou, pois daqui para frente agora vocês não vão entrar no meu descanso. O descanso é Cristo. Foi lá no deserto que Deus decidiu que Israel não ia reconhecer o Messias. Foi lá no deserto. Vocês não entrarão no meu descanso. Por quê? Porque Deus insistiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabe lá Deus quantas vezes. Chegou um ponto que o Espírito Santo se retirou e falou, eu não posso continuar insistindo com essas pessoas. Uau. O meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Por isso que Paulo está dizendo, não extingais o Espírito. Se você perceber, que o Espírito Santo está trabalhando algo no seu coração, se você perceber que ele está trabalhando algo na sua natureza, que ele está trabalhando em você, por favor, não resista. Amém. Aleluias. Não endureça o seu coração. Se ele estiver trabalhando algo em você, se ele tem um plano, se ele está tentando fazer algo, é porque ele tem um plano. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, não resista. Amém, Jesus. Aleluias. Eu vou falar domingo que vem sobre
o segredo de esperar em Deus, para você entender como que o Espírito Santo é um ser tão fantástico, tão extraordinário. Aleluia. Tão extraordinário. A Bíblia diz que nós não sabemos nem orar. Deixa eu dizer uma coisa, você tem um monte de coisa para pedir a Deus, não é? Um monte de coisa para falar com Deus, não é? A Bíblia diz que nós não sabemos orar. É verdade. Period. Não há nada que você diga ajoelhado, não há nada que você diga sentado, deitado, andando, rolando na sala, nada que você diga em oração que possa surpreender a Deus. Nada. Porque não sabemos orar como convém. Mas aí tem uma conjunção adversativa aí, diz, mas... Aleluias. Glória a o Deus. Espírito Aleluias. intercede por nós. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Santo Deus. Deus. Com gemidos inexprimíveis. Aleluias. Oh, glória a Deus. Sabe aquele grunhidozinho da pomba? Gemidos inexprimíveis. Santo Deus. Quantas vezes você se joga num canto lá e a palavra não vem aos lábios, porque você não sabe nem o que dizer. E você não sabe, mas o Espírito Santo, Aleluia, Ele que Jesus. conhece a voz do Pai, Glória Ele que conhece a língua do Pai, Ele intercede por você com gemidos que você não conseguiria entender. Glória a Deus. Aleluias. Porque ele tem essa natureza tão especial, tão especial, tão especial. Aleluias. Portanto, quando eu resisto, quando eu desprezo o que Ele está fazendo, eu estou colocando impedimentos para a pessoa mais importante da minha vida. Aleluias. Ninguém me ama como Ele. Se você soubesse de 1/3 dos meus erros, você não ia me querer como pastor, eu garanto para você. Se você soubesse de 1/3 dos meus erros ao longo da minha vida, você não ia me querer como pastor. O Espírito Santo sabe de todos. O Espírito Santo sabe de todos os erros que eu cometi. E eu mal me apresento na presença dele, ele começa a se mover. Oh, glória. Glória. Porque ele reconhece o sangue de Jesus poderoso na minha vida para purificar o meu coração. Oh, glória. Coloque-se de pé neste momento. Eu não posso passar daqui porque prometi terminar antes, eu quero cumprir. Mas eu quero terminar com essas duas frases. Número 1. Não entristeça o Espírito Santo. Aprenda a viver uma vida consciente. Aprenda a ter consciência das suas ações. Aprenda a agir de tal forma que tudo que você faz durante o dia, você tem consciência do que está fazendo. E quando surgir uma situação em que você tem dúvida, pergunte lá no seu íntimo, o que Jesus faria nessa situação? Oh, glória a Deus, obrigada, Senhor. Como que Jesus faria? Como que ele agiria aqui? Porque só o fato de se preocupar, de ter interesse de se preocupar, porque você ouviu uma mensagem, você está agora preocupado, eu não quero entristecer o Espírito Santo. Ah, só isso aí já é o suficiente. Oh, glória a Deus, Para que aleluia. Ele, escute bem o que eu vou te falar, só Ele pode te ajudar a não entristecê-lo. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Começa com o meu interesse, mas só Ele pode fazer isso acontecer. Amém, Deus. Aleluias. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Feche os seus olhos por um momento.
Quando a Raquel trouxe as músicas para a gente cantar hoje foi bem improvisado, ela veio com as letras e a primeira letra que ela me mostrou foi: o Espírito de Deus está aqui. Eu não tinha dito que eu ia pregar, e aí eu olhei aquela letra, e aí o próprio Espírito Santo falando ao meu coração: é isso mesmo que eu preciso que você pregue hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Escute bem o que eu vou dizer para vocês aqui. Nenhuma igreja na história experimentou qualquer tipo de mover de Deus sem antes aprender a lidar com o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. É aqui que tudo começa, gente. Amém. Obrigado, meu Deus. O Espírito de Deus está aqui, Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está ali. Senhor, eu quero te louvar nesta noite e agradecer ao Senhor pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor, a tua preocupação de falar conosco, um povo pequeno, Pai, um povo humilde, mas o Senhor se preocupa em falar conosco, em nos orientar, Senhor, nos ensinar a expandir o lugar da nossa tenda, estender as cortinas, meu Deus, para aquilo que o Senhor intenta fazer no nosso meio. Pai, que nesta noite os corações tenham queimado como queimou o coração dos discípulos do caminho de Emaús enquanto Jesus falava com eles. Sim, Senhor. Que nesta noite, Senhor, o teu Espírito tenha alcançado acesso a mais um cômodozinho da nossa alma, a mais um espaço do nosso ser, para fazer de nós o que bem quer, o que bem entende, Pai. Porque nós nos rendemos a Ti nesta noite. Aleluia, Deus. Nós nos Obrigada, rendemos a Ti Jesus. por Cristo Jesus, por causa do sacrifício do Teu Filho amado na cruz do Calvário. Oh, glória, Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Obrigado pelo Teu zelo. Obrigado por nos proteger e cuidar de nós, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, ó Deus, nesta noite, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Você pode Amém. levantar a sua mão e dizer assim: Senhor, Senhor, me ensina me ensina a não entristecer o a Espírito não entristecer o Espírito Santo e a não extingui-lo. e a não extingui-lo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.